No vídeo passado, eu falei para vocês que não haviam dúvidas mais sobre o acidente do Lula, o primeiro acidente dele lá quando ele ia para a Rússia, né? Que ele caiu e cortou a cabeça. Já que ele teve que fazer uma cirurgia ontem. E aí eu falei, não existe dúvida, imagina, então realmente ele caiu, realmente ele está com problemas de saúde. Só que, galera, perguntas precisam ser feitas quando há algumas incongruências. Só que eu não assisti a coletiva de imprensa e eu tinha lido só aquela matéria do Globo dizendo que o Lula estava legal, estava ok, e aí ficou por isso. E aí eu noticiei para vocês, porque como que eu ia imaginar que iam gerar dúvidas sobre o acidente dele, sobre ele ser hospitalizado? Mas surgiram-se dúvidas. Alguma coisa está acontecendo com o Lula que ninguém sabe ainda o que que é, porque as informações elas não estão batendo e ainda mais para quem entende de medicina, para quem entende de procedimentos médicos, as pessoas estão fazendo questionamentos que eu achei razoáveis para trazer para vocês. Aqui nós só vamos ouvir, eu não vou dar minha opinião porque eu realmente não entendo do procedimento de, ai, olha, o médico não pode fazer isso, isso é muito arriscado se o médico se locomover ou locomover o paciente de X lado para X lado, porque realmente eu não estou no meio. Então, a gente vai ouvir o que um advogado tem a dizer, e aí uma advogada ele já passou por procedimentos médicos, aí no comentário também tem pessoas que trabalham com medicina que vão falar algumas coisas que vale a gente ouvir e ficar se questionando daqui para frente se tudo que está sendo noticiado é realmente verdade ou não. Querem entender do que eu estou falando? Pois é, mas antes, para você que não me conhece, eu sou Viviane Andrade neste canal. A gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Só para deixar claro, essa página que eu achei é do TikTok. Eu não acho que é a página original deste advogado, então eu não sei o nome dele. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos lá. O que ele diz aqui? Lula é operado às pressas em São Paulo. Tudo muito estranho. Por que estranho? Vamos ver o que ele tem a dizer. Primeiramente, o presidente ontem estava em reunião, todos vocês viram. Agora, a Globo está dizendo que ele, por volta das 9 horas da noite, e acompanhem aqui minha linha de raciocínio, por volta de 9 horas da noite, ele sentiu fortes dores na cabeça. Foi chamada a médica que fica lá de plantão, à disposição do presidente, e ela determinou que ele fosse fazer imediatamente exames no Sírio-Libanês de Brasília. Conta aqui comigo, por mais que seja um presidente da República, entre uma médica te ouvir dentro do Palácio do Planalto às 9 horas da noite, ele se deslocar até o Sírio-Libanês de Brasília, fazer exames rápidos, entre eles tomografia computadorizada. Você vai fazer uma tomografia computadorizada num hospital de renome como o Sírio-Libanês de Brasília. Quanto tempo demora isso tudo? 1 hora? 1 hora e meia? Entre a saída das pressas? A imprensa não acompanhou. Ele estava despachando dentro do Palácio do Planalto ainda, segundo as informações. Muito bem. Suponhamos que tudo isso tenha acontecido em tempo recorde. E demorou 1 hora para se fazer isso. 10 horas da noite, a equipe já sabia o que tinha acontecido na cabeça. E chegaram à conclusão de que ele tinha uma hemorragia intracraniana. E teria que passar por uma cirurgia no crânio para estancar a hemorragia. Primeira coisa, o médico acabou de falar na Globo News que a medida foi perfeita, que fizeram rapidamente o procedimento e que uma medida como essa demanda urgência, porque este sangramento se espalha ao entorno do crânio e que, dependendo do tamanho da extensão, pode fazer com que a pessoa fique tonta, altere a fala, aquelas coisas todas. Muito bem. Se era necessário uma urgência, o Hospital Sírio-Libanês de Brasília é tão ruim assim que não tem capacidade de fazer uma cirurgia dessa? Ponto número 1. Ponto número 2. Um paciente que está com uma hemorragia intracraniana, portanto, ela é interna, ela não está externa, ela é interna. Uma hemorragia interna. Ele é colocado dentro de um avião?
eu gostaria de saber de vocês. Essas duas questões primeiro, né? Se realmente foi detectado uma cirurgia, uma necessidade de uma cirurgia emergente, o Hospital Sírio-Libanês em Brasília é ruim? Tem alguém aqui do Distrito Federal nesse exato momento? Eu preciso saber, porque se eu estiver no Distrito Federal, eu já sei aonde não ir. Porque o Hospital Sírio-Libanês não tem condições de fazer uma cirurgia intracraniana que, segundo o relato, tem que ser feita com urgência. Segunda posição, se existe algum médico aqui, por um acaso, um paciente que está com uma hemorragia interna, intracraniana, pode ser colocado dentro de uma aeronave, ainda que pressurizada, e passar 1h30, que é o tempo de duração de um voo, 1h20, 1h30, entre Brasília e São Paulo? São duas primeiras questões que até agora eu não vi um repórter perguntar ao médico. Assim, eu estou vendo várias entrevistas aqui, CNN, tá, Globo News. Até agora nenhum repórter perguntou quais os riscos que é submetido um paciente que está com uma situação dessa, que precisa de uma cirurgia de emergência, quais os riscos de colocar um paciente como esse dentro de uma aeronave pressurizada. Aí, esse é um dos primeiros vídeos que ele gravou, tá? Tem mais dois, mas antes de colocar os dois próximos vídeos, eu queria deixar aqui em destaque o comentário dessa moça aqui, Telair Bastos, que ela disse assim: quem trabalha em hospital sabe que, por segurança, qualquer paciente com hemorragia cerebral que foi operado fica em coma induzido para dar tempo do cérebro desinchar por no mínimo 24 horas e entubado. A cirurgia do Lula foi feita, mas ninguém disse que ele está em coma ou entubado, nem nada. Ele ainda está no hospital, está na UTI, segundo informações que a gente sabe, e diz que ele está bem e que ele está trabalhando. Ninguém falou que ele está em coma, ninguém sabe exatamente. Dá a impressão que esses médicos estão mentindo, e é triste dizer isso, porque, como ele vai fazer no questionamento nos próximos vídeos, são sempre as mesmas equipes que atendem o Lula. Então, tá um pouco complicado. E é ruim a gente vir falar que um médico tá mentindo, ou um médico tá... Cara, não sei, tá tudo muito estranho, muito estranho. Deixa eu colocar mais outros questionamentos dele para a gente continuar pensando nesse caso e entender por que tá estranho, né? Tá claro que tá estranho, mas vamos lá. No final da entrevista, já quando falaram que seria a última pergunta, uma repórter, eu não sei de que veículo, fez uma pergunta que nós nos fizemos. Perguntou: por que vocês optaram de trazer para São Paulo? O sírio-libanês de Brasília não tem estrutura para realizar essa cirurgia? E o médico, o Calil, saiu da casinha, ficou claramente nervoso, respondendo de forma seca que foi uma decisão da equipe médica e que o sírio-libanês de Brasília tem todas as condições de São Paulo. Só que a repórter não deu continuidade naquilo que todo mundo quer saber. E aí, a repórter da CNN, a Clarice Oliveira, tentou, né, automaticamente acachambrar a situação. Olha só as questões que ficaram em aberto e que a repórter da CNN, na tentativa de salvar, acabou destruindo mais ainda a situação. Ela disse: era uma questão de urgência e todo mundo está dizendo da rapidez com que a equipe médica acionou, que isso poderia trazer consequências ao presidente. Ora, minha filha, rapidez? Você transportar um paciente que está com uma hemorragia intracraniana, segundo eles, uma cápsula se formou na região frontoparental, ou seja, aqui do lado esquerdo, na realidade, né? Do lado esquerdo do cérebro do Lula.
não dá para bater as duas informações. Se há uma necessidade urgente de um procedimento, você desloca o paciente ao invés de deslocar o médico. Você coloca a vida de alguém que não poderia viajar por conta de uma queda sem hemorragia. Ele estava proibido de pegar avião, mas ele pega um avião para ser operado em São Paulo a pedido do médico do tal do Dr. Calil. Esse Dr. Calil tem muita coisa para explicar. E que saudade do tempo em que existia repórter de verdade. Porque tirando esta jornalista, essa única jornalista corajosa que fez essa pergunta, mesmo ela não tendo concluído tudo aquilo que a gente precisa saber, ela foi a única jornalista corajosa de perguntar isso. E se a CNN e a equipe médica se sentirem incomodados com a pergunta, eles têm que responder mais ainda. O paciente foi colocado em risco? Ah, não, você analisou, ele tinha condições de viajar, então traz para São Paulo. Tinha condições de viajar com hematoma na cabeça? Meus amigos, essa história está mal contada. Não é permitido que ninguém... Tenta você entrar num avião com hemorragia intracraniana. Aí diz que foi feita somente um furo na cabeça e que ele está com um dreno. E que deve ficar com esse dreno de 24 a 72 horas. Um dreno na cabeça? Imagina você com um buraco e um canudo saindo da tua cabeça, parecendo The Walking Dead. E aí, a informação, pasmem, é que, como ele está consciente na UTI, depois de passar por uma cirurgia no cérebro, o vice-presidente não vai assumir, só vai despachar e fazer alguns trabalhos, mas ele não vai assumir, a presidência continua na mão do Lula. Qual é o medo? Qual é o medo? Ah, não se sabe se o gabinete vai se deslocar para o Sírio-Libanês para ele despachar. Qual o medo? Até tocou a sirene aqui. Qual o medo? Qual o pavor? O que está acontecendo de fato? O cara está incomunicável, dentro de uma UTI por 48 horas, e nós brasileiros somos obrigados a aceitar que ele vai continuar despachando de dentro de uma UTI com um dreno na cabeça. Ou isso tudo é um grande teatro, ou tem um monte de questões a serem respondidas por esses caras, que essas lacunas não foram colocadas. E quando a repórter fez a pergunta e ele ficou irritado, para ele não dizer que ele estava encerrando automaticamente, ele, não, só mais uma pergunta, e direcionou para um repórter parceirinho, que voltou com a mesma churumela de sempre, para fazer as mesmas perguntas que já tinham sido feitas. Claramente posicionado ali para uma situação de emergência. Ou seja, tudo planejado. Ah, o presidente Lula então vai sair na segunda-feira? Não foi isso que eu disse, não sei o quê. E aí aquela pergunta churumela, que cá para nós não traz nada. A gente quer saber. A repórter foi perfeita. O Sírio-Libanês de Brasília não tem condições de fazer uma operação. Se era urgente, por que deixar um paciente durante 1h30, 2 horas, aguardando essa urgência e transferindo de avião? Depois, uma coisa me chamou a atenção. Ele falou que ela estava, a tal da Janja, estava ao lado do presidente dentro da ambulância. Então ele foi transportado de ambulância? O negócio era urgente mesmo. O negócio era realmente urgente. São várias perguntas que eles não conseguem explicar. Não conseguem explicar. E quando eu coloquei aqui a questão, e veja só a importância da mídia independente, quando nós fazemos os questionamentos e colocamos aqui, automaticamente, só para vocês terem uma noção, a live das 6h40 da manhã já atingiu quase 50 mil visualizações. Alguém conseguiu ter a clareza e a consciência de fazer uma pergunta que presta.
Ou seja, o sírio-libanês de Brasília não tem condição. Não, foi uma decisão da equipe médica. Ah, tá bom. Então foi uma decisão da equipe médica, mas não era urgência. Se ele não podia ser transportado de avião quando tinha batido a cabeça e não tinha o hematoma, porque não existia dreno. Alguém viu aí algum dreno antes? Alguém falou em cápsula, dreno, frontoparental, o escambau do meu Deus, do termo técnico que seja? Não existia nada disso, ele foi proibido de entrar num avião. Mas ele entrou num avião para vir para cá. Por que a equipe médica do sírio-libanês não entrou num avião para ir para lá, então? E não se manteve o paciente lá dentro? E aí, novamente, um comentário aqui muito importante de ser lido, né? O Marechal diz, né? Eu não sei se isso é verdade, né? Os comentários, porque não parece ser muito oficial a página, mas ele diz que ele é um bombeiro e ele fala com toda certeza que, em hipótese alguma, se transporta alguém com trauma ou sangramento de avião. Por causa da altitude, isso aumentaria a pressão sanguínea no cérebro e o sangue jorraria por todos os lados, segundo ele disse. Então, gente, tá ficando cada vez mais suspeito. Eu não tinha suspeitado de nada, não tinha feito pergunta nenhuma, só que agora eu tô achando tudo muito estranho. Agora vamos para o último vídeo dele, questionando e fazendo algumas perguntas importantes também para encerrar esse vídeo. Agora, pasme, para deixar vocês mais ainda impressionados. Dizem que ele falou que estava sentindo dor de cabeça, mas agora já surgiu uma outra versão, que foi o dono da Qualicorp, aquele cara do jatinho particular que Lula pegou e fez a viagem, se lembra? Do jatinho particular, do Trem da Alegria, que esqueceram? Qualicorp, que é uma empresa de plano de saúde. Diz que esse cara estava junto com o Lula e sentiu que o Lula estava estranho. Vocês vão ver a jornalista Clarice Oliveira dizendo com todas as letras que o Lula estava maquiado. E eles sentiram, mesmo com o Lula maquiado de maquiagem, que ele estava estranho. Não estava falando coisa com coisa e não estava com a fisionomia boa. E eles perceberam mesmo o cara estando maquiado. Presidente da República agora faz maquiagem? Faz maquiagem para fazer reunião? Epa! E se o cara notou que ele estava com problemas de cognição, seja lá o que foi, porque acharam que ele estava estranho. Estranho de que forma? Estranho ele já é por natureza, desde que nasceu, basta ver a foto dele. Que forma estava estranha? E se o cara está com esses sinais de estranheza, não foi porque ele sentiu a dor de cabeça. Foi porque viram que existia alguma coisa estranha nas atitudes dele. Isso não é procedimento médico correto, doutor Calil. O senhor pode ter a experiência que for, pode ser o médico que for, não me convence. Eu, como advogado, que não sou da área médica, sou um apedeuta na área médica, já tive um problema de dor de cabeça forte, tive um AVC hemorrágico, fui operado na hora. Na hora. E não tive que fazer uma cirurgia no cérebro. Fizeram um procedimento, que eu não sei nem qual que é o nome, que colocaram uma cânula pela minha veia e veio aqui para desobstruir. E eu fiquei na UTI durante 72 horas. Então não bate lé com cresso informação, doutor Calil. Não existe médico no mundo, com responsabilidade pelo menos, que um paciente está com sintomas claríssimos de que está tendo uma hemorragia, faz uma tomografia, chega à conclusão de que teve uma hemorragia. Não existe médico no mundo, pelo menos médico que presta, que faz o paciente ser deslocado ao invés de ser operado no hospital onde estava com toda a segurança. Não existe isso, doutor Calil. Por isso o senhor ficou nervosinho. Por isso a CNN saiu em defesa imediatamente, porque viu que a pergunta ficou muito mal colocada. A pergunta está muito mal colocada, doutor Calil. Porque se ela fosse bem colocada, o senhor não tinha como dar explicação.
O senhor tem que ser verificado. A Câmara dos Deputados, os nossos bravos deputados da oposição, tem que tomar coragem no momento desse. Não é possível que um médico... Decisão médica. Decisão médica? Colocar o paciente dentro de um avião e deslocar um paciente com hemorragia intracraniana? Tá de sacanagem comigo. E aí, a liberação do Lulis, que receberia alta no sábado ou domingo, já passou para segunda-feira e de segunda-feira já passou para o início da semana sem certeza de data. Não, vai depender da evolução. Vocês vão lembrar de mim, vai chegar no final de semana, senão nós achamos por bem, né, monitorar e deixá-lo aqui mais uns 5 dias, mais 3 dias, mais 4 dias. Tá de sacanagem comigo. Eu juro para vocês, eu nunca vi um médico colocar o paciente em risco dentro de um avião, um paciente que está com uma hemorragia e precisa de uma cirurgia urgente. Poderiam até fazer um procedimento. Lembra do Bolsonaro? Na facada? Fez a cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora. Depois de feita a cirurgia, foi feita uma baita operação de guerra, onde colocaram ele dentro de uma UTI móvel. Se deslocou, todo mundo acompanhou, depois colocaram um helicóptero UTI, veio parar. Agora colocaram o Lula numa ambulância. Tá de sacanagem. O presidente da República, com necessidades urgentes, foi colocado numa ambulância. Você consegue imaginar uma ambulância saindo do aeroporto com o presidente da República com uma hemorragia na cabeça? Ou indo para o aeroporto com uma hemorragia na cabeça? Nós não temos mais helicópteros no país. Medida de urgência seria isso. Aliás, nós não temos mais hospital. E com todo respeito, doutor Calil, o senhor colocou o Hospital Sírio-Libanês pior do que Posto do SUS na fronteira de Roraima com a Venezuela. Porque se um paciente com urgência não é submetido à cirurgia e nem os profissionais, se já estava sabendo, se o senhor já estava sabendo, não era muito mais fácil o senhor e a equipe médica do Sírio de São Paulo se deslocar até Brasília ao invés de trazer o paciente? Se era tão importante assim essa equipe médica, se é uma equipe médica que não pode ser outra a mexer nessa cabeça, por que não pode ser outro médico, hein? Por que tem que ser aquela médica pastel que eu vi ali com aquele cabelo liso, que é a médica particular do Lula? Por que são sempre os mesmos? Por que nenhum outro médico pode mexer no Lula? Por que será? Pergunta sem resposta, né? Você entra na emergência de um hospital em Brasília, com sintomas claros de que você não está bem, com problemas cognitivos, não se sabe se na fala, no tipo de reação. A repórter Clarice Oliveira que trouxe isso na CNN. Pode buscar aí que vocês vão ver. Não bate, doutor Calil. Suas informações não batem. E mais, não vão divulgar nenhum boletim médico hoje novamente, só amanhã e através de boletim médico. E aí vem com a maior cara de pau do mundo dizer que a primeira-dama Janja falou que quer tudo transparente. Meus ovos que quer tudo transparente. Nós é que queremos tudo transparente. Informa o prefixo do avião do qual ele veio, o horário que decolou, as notas da torre de controle. Mostra qual que foi a ambulância que transportou em Brasília, qual que foi a ambulância que transportou em São Paulo, que horas foi a hora da entrada. A gente quer saber tudo. A gente quer saber tudo. Ou vocês não querem saber? Responde aqui para mim. Você... Sim, tanto nós queremos saber que quando eu fiz o vídeo ontem falando que ia ter uma coletiva de imprensa, eu pensei que eles iam responder tudo, exatamente isso, a hora que foi feito, tanto que quando
Eles falaram, nossa, foi por 4 horas, né? Foi muito rápido. Eu também achei que a cirurgia tinha sido muito rápida. Falei, gente, ótimo, né? Que pessoal eficiente, mas também sírio-libanês, povo rico, né? Na minha cabeça tudo funciona perfeitamente bem, ainda mais vendo em relação ao presidente. E eu jurava que ia ser respondido e no fim das contas não foi respondido. Agora, eu só quero fazer um ponto de esclarecimento do que eu acho dessa situação toda, né? Para mim, eu acho que o Lula sim está muito debilitado de saúde. E aí eles estão colocando a desculpa desse corte na cabeça para dizer que tudo que vai acontecer com ele daqui para frente foi resultado dessa queda. Por exemplo, se ele falar uma besteira, se ele aparecer meio gagá da cuca, falar alguma coisa estranha, ou ser de alguma forma sair do governo, tiver que sair, vão falar que foi reação dessa pancada, só que o Lula já vem com algum problema de saúde já faz um tempo. E agora, quando ele fala assim que o Lula apareceu maquiado, né? Agora sim que as pessoas vão começar a pensar que é um clone, porque já estava surgindo essa ideia, né? Lula tá diferente, eu até falei quando eu fiz o vídeo sobre essa queda dele, né? Que as pessoas estavam falando que não era o Lula, olha a pele dele, olha que ele tá mais claro, ele tá sem ruga, sei lá, né? Agora sim, né? Vão achar que é um clone, mas a maquiagem é justamente para esconder a saúde dele. Ele deve estar muito debilitado no sentido de ter que colocar muita maquiagem para que não apareça. Agora, qual é a doença real do Lula? É isso que eles não querem falar. Por quê? Não sei. Eu acho que não. Quer dizer, como vai falar que não teve queda? Ai, meu Deus, eu não sei. Eu acho que ele está muito mal, mas eu ainda fico em dúvida sobre essa queda. É isso. Mas galera, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos debater se vocês acham que essa queda foi real e sobre essa nova cirurgia, enfim, uma bagunça, o que vocês acharam do vídeo. É isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!